8h37. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho, conosco também na nossa live. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Band News Difusora. A gente começa os destaques de hoje falando dos vetos do governo que foram derrubados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Teve até voto contrário do governo da base aliada. Foi isso, né, Rose? Arthur, foi um veto, principalmente um veto a respeito de um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado estadual e presidente da CPI da Saúde, o deputado delegado Péricles. Isso aconteceu na quarta-feira. Ontem, em função das informações que ganharam um grande relevo, né, da coletiva do vice-governador, a gente vai abordar esse assunto aqui na coluna, mas ele é importantíssimo de ser registrado. Então, esse projeto do deputado delegado Péricles, que é tentando evitar que o governo faça contratação com empresas que tenham parentes, né, de secretários, sejam sócios, enfim, donos, parentes de secretários de Estado, ele sofreu um veto por parte do governo, por parte do governador do Estado. E ao ser votado esse veto na Assembleia Legislativa, esse veto foi derrubado por 15 votos contra, né, a decisão do governo e nenhum voto a favor do governo. E aí, nesse ponto, você tem total razão. Na votação, a base aliada do governador, Wilson Lima, se uniu à oposição para derrubar o veto dele. Isso é muito simbólico e, por isso, é importante da gente registrar. Eu tenho aqui mais ou menos o voto a voto, eu tinha aqui tudo anotadinho, vou tentar falar rápido, tá bom? Votaram a favor da derrubada do veto o deputado Adjuto Afonso, Álvaro Campelo, Ricardo Nicolau, Belarmino Lins, o doutor Gomes, que é o líder do governo, a deputada Maiara Pinheiro, o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, Felipe Souza, o deputado João Luiz, o deputado Roberto Cidade, o deputado Abdala Frache, a deputada Alessandra Campelo, que é vice-presidente da Assembleia e uma das principais aliadas do governo, né? O deputado Ilker Barreto, o deputado Serafim Corrêa e o próprio deputado delegado Péricles. A deputada Joana Dark, que é a líder do governo, ela se absteve, assim como o deputado Saulo Viana, que também ganhou aí um grande espaço por um bom período, né, de atuação em defesa do governo, muito associado ao vice-governador Carlos Almeida Filho, acho que hoje um pouquinho mais distanciado dele, né? Então, o que acontece? Essa votação, ela acende um sinal de alerta, e acho que o próprio governo recebeu isso desta maneira. Havia, mesmo com todos os constrangimentos colocados aí pela pandemia, pela repercussão da Operação Sangria, havia um posicionamento da base aliada de votação favorável ao governo. A gente falou várias vezes aqui a esse respeito, que muitas vezes eles acabavam comprando ali uma carga muito negativa de repercussão em relação ao nome deles. Nesse momento, em relação a esse projeto, isso não aconteceu. E é um placar de votação que se repete, né? Que se repetir em outras votações importantes para o governo, ele vai acabar sendo muito ruim. Só para dizer, esse projeto aí, ele foi apresentado pelo deputado delegado Péricles em função do fato, né? Colocado aí pela investigação da Sangria, de que um dos sócios da Sonoar, uma das empresas que mais lucrou com a venda aí dos respiradores superfaturados, a suspeita é que no sócio oculto dela seja o marido da ex-secretária de comunicação, Daniela Sayag. Rose, Bom, sempre bom repetir que todas as pessoas, incluindo a Daniela Sayag, o marido dela, né, envolvido na investigação, negam a participação na irregularidade. A gente já colocou aqui também que a Polícia Federal colocou lá em seu relatório que o marido dela mentiu, porque sim, para a Polícia Federal está envolvido, e quando diz que não está, está mentindo. Esse é um resumo aí do que está acontecendo nesse contexto. E Rose, você tem informações do senador Eduardo Braga? Senador Eduardo Braga, a informação que eu recebi aqui das minhas fontes é que ele se recupera bem em São Paulo, né, na casa dele em São Paulo. Como a gente já noticiou, mesmo num período um pouquinho mais grave da doença,
internado no Sírio-Libanês, ele não deixou de se movimentar politicamente, quando aconteceu, por exemplo, aquele decreto sobre IPI dos concentrados, e agora em casa, se recuperando bem, me parece que recebe algumas pessoas, sim, políticos, né? Tem recebido políticos para conversas, e o que a gente percebe é uma atenção muito grande, tanto na eleição do interior do Estado, né? Na possibilidade que o MDB trabalha aí de eleger pelo menos 20 prefeitos no interior do Estado, que daria ao Eduardo Braga uma excelente base para disputar o governo na próxima eleição, né? Essa é a composição que as pessoas especulam a respeito dessa possibilidade do MDB avançar aí nas prefeituras do interior do Estado. E eu também tenho ouvido bastante a respeito das movimentações, isso eu acho que fica muito claro, das movimentações dele em torno do governo federal, né, da presença, da citação frequente e da proximidade, né? Ele mostra também isso, de certa maneira, a proximidade do presidente Bolsonaro, né? Algumas pessoas já começaram a comentar, Arthur, a respeito da possibilidade, o MDB ali sondando os vários políticos de importância ali no MDB, né? Renan Calheiros, enfim, e o Eduardo Braga também sondando o presidente Bolsonaro a se filiar no MDB. E, Rose, a gente tem aqui uma informação que hoje, dia 30 de outubro, completa um ano das mortes de 17 pessoas durante uma ação policial no bairro Crespo, em Manaus. Segundo o Ministério Público Estadual, há fortes indícios de que foi uma chacina, um caso que repercutiu bastante e hoje está completando um ano. Um ano desse caso do Crespo, a gente não pode abandonar a memória a respeito dessa situação, uma situação muito grave, que num primeiro momento foi divulgada aí como comemoração por parte das autoridades de segurança, a versão de que houve um confronto, essa versão abraçada, né, pela divulgação massiva nos veículos de comunicação. E agora, há pouco tempo atrás, há um mês mais ou menos, a gente deu aqui de primeira mão um relatório do Ministério Público do Estado do Amazonas indicando fortes indícios de chacina, como você falou, naquela atuação ali das Forças de Segurança do Estado, numa área de periferia, em Manaus, né, onde aconteceu exatamente o que você colocou, morte de 17 pessoas, entre elas 13 desses homens com 24 anos, 3 adolescentes, né, um de 17, um de 16 e um de 14 anos. Né? E o relatório do Ministério Público, né, Arthur, assinado aí pela Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial, que é o promotor João Gaspar, afirmou que havia, na intervenção policial, houve uma conclusão ali da perícia de que houve disparos fatais a curta distância, pessoas mortas sem terem pego em arma de fogo, né? Retirada de cadáveres da cena da chacina antes de chegar à perícia e montagem de narrativa para dar licitude aos crimes. Então, uma série de conclusões muito ruins e que, infelizmente, já há um ano, né, há um ano desse ocorrido, a gente ainda não tem uma efetiva informação da investigação e até por parte do Ministério Público mesmo, uma denúncia que esclareça e possa não fazer com que este caso seja mais um de impunidade, né? Sem dúvida. Agora, Rose, para a gente finalizar aqui os nossos assuntos de hoje, a Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas emite nota recomendando aí o não repasse para as tarifas dos consumidores de energia elétrica os custos ocorridos pela Amazonas Energia com ICMS na aquisição de energia elétrica. O que pode mudar agora com essa recomendação, Rose? Não, a Secretaria de Fazenda, na verdade, ela tenta se posicionar sobre aquele relatório que a gente leu aqui da ANEEL, e a ANEEL usa um parecer da Procuradoria-Geral da República, dando o entendimento que aquela alteração na política fiscal do Estado, que antecipou a cobrança lá do ICMS no setor elétrico, aquela alteração foi irregular, o entendimento da PGR é repetido pela ANEEL, inconstitucional, precisaria ter um projeto de lei, precisaria passar por uma noventena, porque eles entenderam que aumentou a tarifa,
Amazonas Energia tentou passar esse aumento para o consumidor, a ANEEL não permitiu, disse para a Amazonas Energia ir para a justiça, porque também deve se posicionar, inclusive acusou tanto a Amazonas Energia quanto o governo de descaso com o consumidor, né, contra a população. A Cefaz, ela enviou uma nota, né, para a gente que noticiou aqui também esse assunto de primeira mão, dizendo, mais uma vez, isso já era o entendimento da secretaria e também do governo há um ano atrás, quando foi alterado isso, que não houve alteração da alíquota, que a política fiscal do governo mexeu apenas não mexeu no percentual, aliás, fez apenas um deslocamento do momento da cobrança, né? E, inclusive, a nota insinua que o órgão, né, a ANEEL, pode ter entendido errado a explicação a respeito das questões tributárias. Que isso é uma explicação técnica, né? E talvez eles não tenham conseguido compreender o alcance aí, mas que para eles, né, nessa nota, eles deixam claro que não é inconstitucional, porque como só altera o momento, não altera o percentual, eles não teriam a obrigação de mandar para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Bom, o parecer da PGR, que está lá numa ação direta de inconstitucionalidade, né, do PL, foi apresentado pelo Marcelo Ramos lá no STF, o parecer da PGR entende o contrário. E a gente vai, claro, sempre monitorar o desdobramento disso. Eu só queria acrescentar mais uma coisa para fechar a coluna a respeito do primeiro assunto que a gente tratou, Arthur, daquela votação lá. Para além do simbolismo da votação, né, 15 votos, né, contra o governo da derrubada do veto, há um silêncio muito grande da base aliada em relação ao governo há dias, há semanas e antes mesmo dessa votação, né? Ali a manifestação dos deputados de oposição, acho que mais frequentemente o Wilker Barreto, o Dermilson, Josué Neto de vez em quando, o Serafim Corrêa como independente, né? E algumas outras vozes que agora foram dado espaço para eles, professores estiveram recentemente lá também, e a gente percebe um silêncio muito grande da base aliada. Ninguém mais tentando fazer a defesa do governo nesse momento. Já houve um cenário diferente, mesmo numa situação de constrangimento do governador. Agora a gente não percebe mais essa disposição da base aliada. Então, acho que é um momento importante de se registrar aqui para os nossos ouvintes, que a gente acompanha o passo a passo ali de como se coloca a base aliada na Assembleia Legislativa. 8h49, Rose, obrigado pelas informações. Semana que vem a gente retoma aqui com outras notícias na área da política. Segunda-feira você trabalha? Depende do nosso chefe aí, Daniel Jordano, eu não sei. Eu estou torcendo por um descanso. A semana foi bem intensa. Tá bom então, Rose. Até terça-feira. Até mais.